Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sempre fui fascinado por essa menina. Desde a adolescência, eu sonhava com ela e ensinava coisas de amor, porque ela era simplesmente linda demais. Era assim, meio mestiça, mas simplesmente linda. Sabe? Os olhos, a boca, tudo. Já tínhamos ficado juntos em 3 oportunidades. Olha, eu nem acreditei quando beijei aquela boca pela primeira vez. A emoção foi tanta que eu tremia. Juro. Até ela notou. Ficou me olhando assim, meio desconfiada. Chegou a perguntar: é impressão minha ou você está tremendo, Thiago? Ela sabia dos meus sentimentos. Até porque eu já tinha me declarado. E ainda falei que queria namorar sério com ela. Infelizmente, ela não quis ter nada sério comigo. Quando fiz o pedido pela primeira vez, essa menina ficou me olhando em silêncio, com aquela cara que... Sabe quando você percebe assim que não vai dar certo? Depois ela falou: olha, Thiago, você me desculpa, tá? Mas no momento eu não quero me prender a ninguém. Tá bom? Leva a mal não, viu? Olha, eu fiquei todo desenchavido. Ainda perguntei se ela gostava de outra pessoa. Ela falou que não era por isso, que só não queria mesmo se prender. Tava bem sozinha e queria continuar assim. Olha, nessa época, eu devia ter uns 17 para 18 anos. Ela devia ser alguns meses mais nova do que eu. E depois desse primeiro fora, demorou para acontecer algo entre nós novamente. Inclusive, senti que ela meio que passou a me evitar, né? A me dar um gelo. Até me arrependi de ter dito tudo aquilo para ela, porque de repente ela se afastou em vez de se aproximar. Trocamos outros beijos, mas isso só depois de uns 3 anos. Nessa ocasião, lembro que a gente saiu numa turminha, depois ela veio comigo embora, e na hora da despedida, a gente acabou se beijando. E desde esse dia, sempre que havia, eu a convidava para sair. Ela sempre dava um jeitinho de dizer que não. Até que numa dessas vezes, acabou rolando. Inclusive, acabamos indo para a cama. Olha, juro, sem exagero nenhum, foi o momento mais esperado de toda a minha vida. Tanto que quando aconteceu, eu não quis acreditar, quer dizer, não quis. Eu não consegui acreditar. Sabe o que é que você está ali, com a pessoa com a qual você sonhou a vida toda, e se beliscar para ter certeza que era verdade? E mais uma vez voltei a falar do que eu sentia. Diz que ainda gostava dela, que nunca tinha esquecido. Tudo verdade. Que meu maior sonho era ela aceitar ser minha namorada. Nesse dia, lembro que ela ficou me olhando assim, mas de um jeito diferente daquela primeira vez. Cheguei a pensar até que ela fosse aceitar. Só que não. Sério que você ainda sente algo por mim? Nossa, depois de tanto tempo pensei que você já tivesse me esquecido. Quer saber? Eu até tentei. Só que um grande amor a gente não esquece, né? Ela disse que ia pensar, o que me deixou com o coração cheio de esperança. Só que depois, por mensagem, falou que era melhor ficarmos naquele espaço de amigos mesmo, do jeito que a gente estava. Porque ela continuava com o mesmo pensamento. Não queria se prender a ninguém. Ou seja, esse era o jeito dela de dizer que não queria nada comigo. Me achava um cara bacana, me achava um cara, né, gente boa, mas pelo jeito, para namorado dela não servia. Eu já tinha visto algumas vezes com outros caras, e quando isso acontecia, eu quase morria de tanto ciúme. Sabe, até porque ficava a semana toda, sabe, de mau humor, lembrando
da cara do sujeito. De qualquer maneira, não tinha outro jeito, né? Ela não queria. É difícil, viu? A gente se apaixonado por alguém e ver a pessoa com outra. Às vezes, algum cara, inclusive, vinha trazê-la em casa. Aí ficavam no carro, de beijo, de abraço, e só eu sei como me sentia quando isso acontecia. Era duro. De todo modo, sem ter outro remédio, eu ia tentando tocar minha vida. Até que um dia, me deparei com uma situação que me tirou o chão. Sabe a lanchonete do parque? Aquela que fica sobre o lago? Num sábado, lembro que eu tinha ido com um amigo tomar uma cerveja. E, pro meu espanto, adivinha quem estava lá? A Leila. Pro meu desengano, acompanhada de um cara. E olha, o detalhe que fez a minha cara ir no chão nem foi esse. Foi que eu conhecia o sujeito. Até porque era mesmo ali do bairro. E pasmem, era um cara casado. Olha, quando a gente chegou, eles já estavam ali naquela mesa, bem no canto. E não nos viram. Nem ela, nem ele. Quando bati os olhos nela e vi aquele cara ali do lado, todo cheio de intimidade, qualquer... Olha, os dois trocando beijinho, namoradinho, carinho no rosto, mãozinho no cabelo. Olha, me deu uma raiva. Vontade de tirar os dois dentro d'água. Eles ainda demoraram para me ver. Continuaram ali naquele chamego durante um tempo, até que pelas tantas a Leila se virou e me viu. E quando me viu, senti que a cara dela mudou. Até porque ela viu que eu estava olhando para eles assim, de uma maneira bem neurótica. Expressão fechada. Aí parece que ela cochichou alguma coisa. O sujeito, que também se voltou na minha direção, e como a gente se conhecia, eu sabia, repito, que ele era casado, e ele sabia que eu também sabia. Os dois acabaram se afastando. Como se adiantasse, né? Ele puxou a cadeira assim pro lado, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Eu já tinha visto. Olha, eu acho que nunca me senti tão mal. Eu já tinha visto se beijando com outros caras, mas aquela era a primeira vez que havia com alguém comprometido. O cara era casado, tinha filhos. Eu também conhecia a esposa dele, assim de vista, claro. Meu Deus, o que tinha dado na cabeça dela para se envolver com um cara, sabe, com tanta alternativa que ela devia ter. Será que tinha ficado doida? Além de casado, ter filhos. O sujeito devia ter quase uns 40 e quase 50 anos. Era bem mais velho do que ela. Não demorou muito depois de se afastarem um pouco. O sujeito chamou o garçom e eles pediram a conta. Quando passaram por nós, estavam com a cara mais desenchavida que se possa imaginar. Ele, inclusive, me cumprimentou, assim, com um movimento de cabeça e um sorrisinho amarelo. E ela também fez o mesmo. E simplesmente se foram. Além de tudo, um cara feio. Sabe, um branquelo. Entendeu? Parece que nunca tomava sol. O fato é que esse meu amigo, que estava ali comigo, não conhecia nenhum dos dois. Por isso, não entendeu o contexto de nada daquilo que aconteceu. A gente trabalhava junto e volta e meia saímos do serviço para beber alguma coisa. Acabei comentando com ele depois que aquela menina era minha vizinha, que inclusive já tínhamos ficado, e que o cara eu também conhecia e era casado, o branquelo.
Por isso, ficaram com aquela cara de tacho quando me viram ali. Lembro que comentei. Não sei o que ela viu nesse cara, viu? Além de tudo, casado. Ele falou, é bonita a menina, viu? Mas vem cá. Você ficou com essa cara aí? Por quê? Não me diga que ficou com ciúme. Pelo jeito, eu não estava conseguindo nem disfarçar. Olha, eu tive vontade de falar. Claro que eu estou com ciúme. Será que você não entendeu ainda? Olha, aquilo acabou com o meu dia. Não consegui mais pensar em outra coisa, nem desamarrar minha cara. No fim, sei até melhor a gente ir para casa, porque perdi completamente a vontade, inclusive, de tomar aquela cerveja. A cena daqueles dois ali se beijando, ele fazendo carinho no rosto e no cabelo dela, o branquelo, aquilo não saiu mais da minha cabeça. Fiquei muito decepcionado com ela. Porque até então, vê-la de beijinho, chegando em casa com outro cara, solteiro, tudo bem. Mas esse tinha mulher em casa, filhos. E era muito mais velho do que ela. Olha, deu uma vontade, juro, deu uma vontade de chorar. Só eu sei o quanto me torturei com aquele episódio. No domingo, a gente se viu assim por acaso, ali fora. E ela acabou me chamando no muro para conversar, como se me devesse alguma explicação. Falou toda sem jeito. Olha, Tiago, aquilo que você viu lá no parque não é exatamente o que você está pensando, viu? Eu e os caras, a gente estava só conversando. Fiquei olhando para a cara dela, sem saber o que dizer. Será que ela pensava que eu não tinha visto? Lembro que eu perguntei, quanto tempo você está sendo com esse cara aí, Lélia? Não te incomoda saber que o cara é casado, tem filho? Ela vacilou, tentou falar, mas ficou toda envergonhada. Eu insisti, até porque estava com raiva. Aliás, não tem medo que a mulher dele acabe descobrindo? Se eu vi vocês dois juntos, qualquer um pode ver e vai contar pra ela, né? Olha, eu fiz tanta pergunta. Fazia pergunta e não dava nem tempo de ela responder. Ela ficou me olhando com aquela cara sem graça, sabe, cara de culpa, mas não falou nada. Ficou um tempo em silêncio, até que finalmente resolveu dizer alguma coisa. Olha, eu juro pra você que eu até tentei evitar, mas sabe o que é, Tiago? O Oscar tem uma coisa que mexe comigo. Eu gosto dele, quer dizer, nem eu sei ao certo o que eu sinto, mas eu não consigo evitar. Olha, eu quase falei para ela. Deu uma vontade de falar. Essa coisa que ele tem que mexe com você deve ser o bronzeado dele, né? Olha como me doeu ouvir aquilo. Eu acho que pelo fato de saber do que eu sentia, ela até meio que se arrependeu do que falou. Depois ainda acrescentou. Ele falou que também tá gostando de mim. E que vai dar um jeito na vida dele pra gente ficar junto, namorar. Ele falou isso pra você? Que vai separar da mulher? E você acreditou nessa historinha pra boi dormir? Nossa, comigo você é uma menina tão inteligente, sabe, tão esperta. Ele só tá tirando casquinha de você, Leila. Você sabe do que você tá falando, Thiago? Acho que você tá enganado, viu? Eu enganado? Enganada tá você. Mas quer saber? Tua vida, né? Olha, eu nem sei por que eu tô aqui dando satisfação da minha vida pra você, viu? Ela ficou muito zangada quando eu falei aquilo. Não gostou de eu ter dito que o branquelo tava só enrolando ela. E tava. Só ela que não percebia. Só que ela não gostou. Se sentiu ofendida. Fechou a cara e falou aquilo que não me devia satisfação. Depois me deixou ali sozinho. A verdade é que
Essa nossa conversa, em vez de melhorar o meu humor, me deixou ainda pior. Sabe aquele buraco no peito? Juro, se pudesse, eu arrancava essa mulher do pensamento. Nunca mais ia sofrer por ela. Só que dizia fácil, né? Fazer que é bom. Depois desse dia, para minha tristeza, eu ainda a vi outras vezes no carro daquele patife. Às vezes, o Branquelo vinha trazê-la e ainda ficavam ali de beijinho no carro. Olha só, eu sei o meu ciúme. E a minha inveja, claro. Como eu queria estar no lugar daquele sujeito. Bom, de qualquer maneira o tempo foi passando. E como eu já tinha feito outras vezes, fui tocando a minha vida, né? Até porque, que outra solução que eu tinha? Olha, até evitava olhar na direção da casa dela. Tudo que eu mais queria era esquecer essa mulher, supera de vez, aquela paixonite ridícula. Agora, é o que eu já falei. Falar é fácil, né? Alguns meses depois, lembro que a gente conversou de novo, ali no muro, e ela veio me contar aquilo. Sabe que eu e Oscar não estamos mais juntos? Resolvi me afastar dele de vez. E olha, você tinha razão, viu? Ele só estava me enrolando. Não diga. Bom, pelo menos você abriu os olhos, né? Finalmente se deu conta de que ele só estava se divertindo com você. Você achou mesmo que ele ia se separar? Depois daquilo, ela não fez mais nenhum comentário. Ficou só me olhando assim. Depois perguntou o que eu ia fazer. Se tinha algum compromisso. Porque a gente poderia dar uma voltinha de carro. Sugestão dela. Olha, fiquei tão surpreso. Ela nunca tinha me feito convite nenhum. O pior é que eu não conseguia dizer não. De modo que acabei aceitando. A gente saiu, depois fomos até um lugarzinho para tomar alguma coisa. Ficamos ali conversando, né? Ela me falando de uns planos que ela estava fazendo. Depois começou a perguntar da minha vida, como é que estava meu lado sentimental. Até que a certa altura ela falou: você é um cara tão bacana, Thiago. Deve ter um monte de menina querendo ficar com você, né? Aliás, esses dias eu estava pensando, sabe? Não sei por que a gente nunca deu certo. Você não sabe? Essa é boa. Não sabe porque não quer. Nunca deu certo porque você nunca me quis. Já te pedi em namoro umas trocentas vezes. Você sempre falou a mesma coisa. Aquela tua conversinha. Ai, você é um cara bacana. Ai, você é um cara muito legal. Mas eu não quero me prender a ninguém. Quer dizer, não quer se prender a ninguém a menos que seja o Branquelo, né? Ai, para de falar nele. Tá bom. Tá bom. É, você tem razão, meu. Mas sabe que tem momentos que eu me arrependo? Fico pensando como teria sido, né, se eu tivesse aceitado. Será que a gente teria dado certo? Olha, eu fiquei olhando para a cara dela e me perguntando o que essa garota tá querendo fazer comigo. Tá meio que se oferecendo, meio que sugerindo alguma coisa. Aí de repente eu levo a sério, ela fala, de repente ela fala que não era nada daquilo. Eu conheço. Só dei de ombros. Falei que não sabia. Mas fiquei morrendo de vontade de dizer que sim. Ela ficou me olhando e depois acrescentou: vem cá, me diga, aquele pedido que você fez tantas e tantas vezes, ainda estaria de pé? Como assim? Ué, se eu aceitasse, você ainda queria namorar comigo? Não brinca comigo, tá? Não, tô te perguntando. Ou será que você já me esqueceu? Você tá me pedindo de namoro? É isso?
Ela confirmou com um sorriso. Perguntei se faria alguma diferença, se o pedido ainda estivesse de pé, e ela falou que sim. Olha, se você ainda estiver afim, se você me disser que ainda sente alguma coisa por mim, podemos fazer uma tentativa. Já dei tanta cabeçada nessa vida, Tiago. Acho que já está na hora de ser feliz. Sabe como você não acredita? Ela estava dizendo que aceitava namorar comigo. Olha, eu fiquei fora do ar durante algum tempo. Até porque ela me pegou de surpresa. Só que no fim, como não poderia deixar de ser, né? A gente acabou se beijando. Da minha parte, um beijo tão carregado de sentimentos. Foi inevitável acabarmos na cama depois. Olha, eu pensei que nunca mais fosse rolar nada entre nós. Mas ali estávamos nós dois, nos beijando, rolando naquela cama. Começamos um namoro oficial. E olha, só eu sei o quanto eu estava feliz. O problema é que logo nos primeiros dias, uma amiga que tínhamos em comum veio encher minha cabeça de bobagem. Abre o olho, hein, ô Tiago? Como assim? Tô falando da Leila. Ela tá te usando pra fazer ciúme no Oscar. Por que você tá falando isso? Só não vê que não quer, né? Você é um cara tão bacana. Não merece que ela fique brincando com você. Imagine o estado em que eu fiquei quando vi aquilo. Pelo que ela me contou, quem tinha terminado o cacho dos dois era ele. E não o contrário, como ela tinha sugerido para mim. Por isso que ela tinha se aproximado só para atingir o cara, deixá-lo com ciúme. Olha, depois eu soube que as duas estavam brigadas, tinham discutido feio. Por isso é que essa menina me contou aquilo, porque estava com raiva da Leila. Num primeiro momento, até por conta dessa briga, eu não acreditei muito naquilo que ela me contou. Tanto que depois fui lá falar com a Leila, né? Ela não gostou nada de saber daquilo. Olha, Andressa é uma mentirosa. E o Tiago? E ela sente tanta inveja de mim que tem que inventar esse tipo de mentira. Eu nunca fiz nada para essa menina. Ela me garantiu que não tinha nada a ver. Reiterou que ela que tinha terminado o cacho com o cara. E de que não estava comigo só para fazer ciúme nele. Ela me garantiu. Enfim, continuamos o namoro. Até que algumas semanas depois, eu voltando para casa, quando vi o carro do Branquelo parado na rua de baixo. O pior nem foi isso. O que acabou comigo foi que a Leila estava dentro daquele maldito carro. Olha, eu furei tão bruscamente que quase bati o carro. Parei ali mesmo, no meio da rua, e me aproximei. Fiquei um tempo encarando a Leila, depois aquele verme. Eles não estavam se beijando, nem nada. Aparentemente estavam só conversando. Ele no canto dele, ela no canto dela. Mas eu fiquei tão fulo da vida e acabei fazendo um fiasco. Lembro que abri a porta do carro do lado dela e falei: vá saber o que você está fazendo aqui com esse urubu albino? Nem esperei pela resposta. A peguei pela mão e a puxei para fora do carro. A ideia era ir para cima com tudo do tal do Oscar. Mais do que tirei a Leila do carro, ele deu partida e arrancou. Ela não gostou nada da minha atitude. Você ficou louco? Por que você fez isso? Não tá fazendo nada de errado. Não tá, velho? Por conta disso, segundo ela, até porque a pessoa, quando quer alguma coisa,
ela arranja sempre uma explicação. Ela decidiu terminar comigo por conta da cena de ciúme que eu protagonizei. Falou que ficou com medo de mim, do modo como eu olhei para ela, e achou melhor a gente se afastar. O pior é que não teve jeito depois. Ela ficou muito brava comigo. Mas isso não foi nada. Dias depois, eu vi um casal. Adivinha quem? Os dois juntinhos de novo. Aquela amiga em comum é que tinha razão, viu? Ela deve ter se aproximado de mim só para fazer ciúme do branquelo. Maldito. Para minha decepção, eles tinham reatado. Olha, me deu uma vontade tão grande de ir lá conversar com a mulher desse desgraçado e contar tudo para ela. Só que se eu fizesse isso, poderia, quem sabe, até empurrar o ordinário para os braços da Leila. Aí de uma vez por todas, né? E o pior é que se tornou comum eu ver o carro desse infame parado ali na rua. Eles se encontram, depois ele vem trazê-la e ficam ali de beijinho naquele maldito carro. Só eu sei a vontade que eu sinto de invadir aquele carro, arrancar aquela porta, tirar os dois para fora e bater tanto na cara desse sujeito. Mas do que adiantaria? Já pensei também em tirar uma foto dos dois juntos e depois mostrar para a mulher dele. Mas se fizer isso e ela botar o cara pra rua, ele é bem capaz de... Sabe, ficaria pior ainda. Sem contar que ela vai ficar com muita raiva de mim. Mais do que já tem, né? Meu Deus, por que esse traste teve de se meter no meu caminho? Sabe? Tanta menina para se meter. E ela, que me jogou para escanteio. Não quis ser a número 1 da minha vida para ser a número 2 ou 3, né? Daquele idiota, aquele urubu albino. Como pode alguém não se valorizar? Porque é isso que ela faz. Não se valoriza. Ela teria tudo comigo. Seria a primeira e única. Mas preferiu o posto diamante de segundo lugar. Preferiu se contentar com as migalhas a ter um amor de verdade, um amor para toda a vida. Parece que tem gente que nasceu mesmo para fazer o papel da outra fantasia, step. Tem cabimento uma coisa dessa? Podia ser minha rainha, mas preferiu ser amante de um cara casado. Sabe, um branquelo feio, idiota, mais velho do que ela. Tem cabimento, meu Deus? Me responda, isso tem cabimento?